dia. Para encerrar esse módulo 7 aqui, nós temos aqui a corrosão do ferro usando o seletor de sacrifício. Isso é muito comum a gente ver em pontes, né, onde tem aquela estrutura de ferro na parte... Embaixo de ponte sempre tem, e a gente vê que tem, às vezes eles colocam lá uma parte que está pintada com coloração. Será para fazer uma marcação? Não, aquilo ali é justamente para evitar a oxidação. E essa oxidação do ferro, né, vai produzir a chamada ferrugem, né? A ferrugem é a reação entre uma base de ferro, que é o hidróxido de ferro, e o ferro 3, né? Porque o ferro tem dois estados de oxidação, tem o ferro 2 e o ferro 3. E a sua formação ali pode ser equacionada daquela maneira ali, né? Primeiro ocorre a oxidação do ferro, né? E o ferro metálico passa para ferro 2, porque ele vai perder 2 elétrons, né? E depois ele é oxidado, né? Com a presença de água e formando então o hidróxido de ferro 2, que é essas equações aí colocada para vocês. Agora observe bem, o hidróxido de ferro ele é insolúvel até porque é a base de um metal, né? Nós temos bases de metais alcalinos que são solúveis em água, né? E nós temos as bases, né, de metais ali que a gente chama de metais de transição da família B na tabela periódica, que é onde está localizado o ferro. Essas bases são praticamente solúveis, até por uma questão de lógica, é fácil de perceber que é praticamente solúvel. E na presença de mais água e gás oxigênio, ele pode ser oxidado, ou seja, ele vai criar aquela ferrugem, vai enferrujar, não é? Aí nós temos alguns processos que podem evitar essa corrosão, né, desse ferro. Um deles é usar pinturas, mas só que não é qualquer pintura sair pintando assim que vai, não. Essa pintura, a tinta tem que ter elementos que evitem essa oxidação. E um desses aí é o zarcão, né? O zarcão é muito comum, né, apresentar, mas na realidade o zarcão ele contém na tinta parte de pó de cobre, né, que eles colocam ali naquela tinta misturada, que é o zarcão, porque o cobre tem, né, um potencial maior do que o do ferro. Aí observem bem, outra maneira de evitar essa oxidação, né, esse enferrujamento, é galvanização, que é caro. E depois usar folhas de Flandres, né? Essas folhas de Flandres é muito usada em embalagens, essas latas que a gente compra de conserva, né? Aquilo são folhas de Flandres, só que por dentro eles ainda colocam um revestimento. Aí aquele revestimento é quando, por exemplo, é comum que se tire de prateleiras, ou então os caras são espertos aí de supermercado, né, ainda vendem aquelas latinhas amassadas que estão lá na prateleira. É bom não comprar aquilo. Por quê? Porque por dentro tem uma proteção por dentro da lata. Quando você amassa a lata, aquela proteção, aquele revestimento, uma espécie de tinta, uma capa que tem por dentro, ela pode romper, né? Ela pode rachar. Aí quando racha, a água ali que está dentro da embalagem ou alguma coisa que contenha, né, porque os alimentos têm parte de água lá. Então aquilo entra em contato pelas frestas, pela brecha com o ferro da lata ali, né, provocando a oxidação, e aquilo pode contaminar o alimento. Correto? Aquilo pode contaminar o alimento. Então tem que tomar cuidado com latas amassadas. A outra maneira de você evitar a oxidação é usar um metal de sacrifício. Só que o uso de metal de sacrifício ele é muito oneroso também, né? Porque parte da produção de metais mais nobres que o ferro, que nós temos nas nossas reservas, são usadas para esse fim.
estima-se que 25% disso é usado para metais de sacrifício. Do aço produzido no Brasil é usado para evitar corrosões de estruturas metálicas. Então, isso tem que ser evitado. Aí, o metal de sacrifício ele deve oxidar, é ele que vai ser oxidado no lugar do ferro, evitando assim, protegendo a estrutura. Aí, o que nós podemos ter de importante aí? O que nós podemos perceber de importante é que quando eu uso um metal de sacrifício, esse metal de sacrifício tem que ter um potencial de redução menor do que o daquele metal que você quer proteger. Então eu tenho que olhar, geralmente eles vão dar aquelas voltagens no problema e você tem que olhar aquela voltagem. Aquele que tiver, se ele tiver um potencial menor do que o material que eu quero proteger, o metal que eu quero proteger, aí ele pode ser usado como metal de sacrifício, porque ele vai oxidar no lugar do ferro, no lugar daquele que eu quero proteger. Aí eles dão alguns exercícios aí, ó. Um é esse daí, ó. Eles deram aí o ferro 3, né, quando ele é reduzido, né, de ferro mais 3 para ferro mais 2, o seu potencial é menos 0,77. O ferro 2, quando ele é reduzido para ferro metálico, ele tem um potencial menos 0,44. E o cobre mais 2, quando ele é reduzido para cobre metálico, ele tem potencial mais 0,34. Então, o potencial de redução do cobre ele é maior do que o do ferro. Então, o cobre aí, ele pode ser usado como esse metal de sacrifício, não é isso? Ele diz bem assim, a formação da ferrugem é um processo natural e que ocasiona um grande prejuízo. Estima-se que cerca de 25% da produção anual de aço é utilizada para repor peças ou estruturas oxidadas. Um estudante resolveu testar métodos para evitar a corrosão em um tipo de prego. Ele utilizou 3 pregos de ferro, um em cada tubo de ensaio. No tubo 1, ele deixou o prego envolto por uma atmosfera contendo somente gás nitrogênio. Então, aí não haveria a oxidação, porque só tem somente gás nitrogênio, né? Ele está afirmando aí no texto que nós temos somente gás nitrogênio. Ele fechou o tubo. Então, o prego 1 não haverá essa oxidação, nós não temos o oxigênio. No tubo 2, ele enrolou um fio de cobre sobre o prego, cobrindo metade de sua superfície. O que vai acontecer? Pelos dados do problema, o cobre tem um potencial maior do que o do ferro. Então, consequentemente, esse cobre pode ser usado. Então, o cobre vai proteger o ferro, né? Então, ele vai ser aí o metal de sacrifício. Então, no prego 2 vai haver... ele quer saber a formação de ferrugem. Ah, tá. Aí, no cobre... Então, no cobre 1 não tem porque é gás nitrogênio. No cobre 2, você vai ter a formação de ferrugem, por quê? Porque o cobre que você está usando, ele tem um potencial de redução maior do que o do ferro. E para ele servir como material de sacrifício, ele tinha que ter, não é, o potencial de redução menor do que o do ferro, e ele não tem. Então, vai haver formação de ferrugem, sim. Ele não vai servir como material de sacrifício. No tubo 3, ele cobriu todo o prego com uma tinta aderente. Observem bem. Se ele cobriu com uma tinta aderente, essa tinta ela vai evitar o contato, né, de água ou o contato com o ferro, evitando a oxidação. Então, a oxidação vai ocorrer apenas no ferro, correto? Porque o potencial de redução do ferro ele é menor do que
o potencial do cobre. Então, consequentemente, o cobre não iria proteger, ele não iria oxidar no lugar do ferro. Quem tem o menor potencial de redução oxida. Vai participar como agente oxidante, não é isso? Aí, então, nesse caso aí, a ferrugem aparecer no prego 2, justamente porque o cobre tem o potencial maior do que o do ferro. Aqui na questão de número 2, né, eles dizem bem assim, que as tubulações metálicas são largamente utilizadas para o tratamento de líquidos e gases, principalmente água, combustíveis e esgoto. Esses encanamentos sofrem corrosão em contato com agentes oxidantes, como o oxigênio e a água, causando vazamentos e elevados custos de manutenção. Isso aí é o que acontece muito com, né, essas tubulações ali embaixo da ponte. O pessoal da CAERD está sempre trabalhando ali, é justamente devido a esse processo de oxidação, né? Uma das maneiras de prevenir a oxidação dos encanamentos é conectá-los a um metal de sacrifício, método conhecido como proteção catódica, né? Nesse caso, o metal de sacrifício sofre a corrosão, preservando a tubulação. Considerando os metais relacionados na tabela de potencial de redução padrão, é possível estabelecer os metais apropriados para a proteção catódica de tubulações de aço, liga constituída principalmente de ferro. Então, a tubulação de aço, nós temos o ferro. Ou de chumbo, né? Caso a tubulação fosse de aço, os metais adequados para atuarem como metais de sacrifício seriam X. Então, vamos verificar aqui. Se fosse aço, que é, segundo o texto, constituído principalmente de ferro, quais seriam os metais de sacrifício? Então, eu ia estipular o ferro como padrão. Está aqui o ferro. Então, vai poder virar metal de sacrifício aquele que tiver o potencial menor do que o do ferro. Então, menor do que o do ferro, eu tenho esses dois aí, o zinco e o magnésio. Então, o X só pode ser zinco e magnésio. Então, eu já eliminava a letra A e a letra B. A outra é de chumbo. Aí eu tenho que verificar onde é que está o chumbo aí. O chumbo está aqui. Então, para proteger o chumbo, eu tenho que ter metais que têm o potencial de redução, que foram dados aí, menores do que o dele. Então, menores eu tenho do níquel, o ferro, o zinco e o magnésio. Qualquer um desses aí poderia ser metal de sacrifício. Então, a letra C é a alternativa correta. Então, observem que são questões, mas que você tem que lembrar, né? Não esqueçam que eu só posso usar um metal de sacrifício para que ele seja oxidado no lugar do ferro naquela estrutura. Isso é muito usado, né, em pontes. Ele tem que ter um potencial de redução menor do que aquele que eu tenha que proteger. No caso do ferro aí, tem que ter o potencial menor do que o ferro. Pela tabela, só o zinco e o magnésio. No caso do chumbo, que é o Pb, para protegê-lo, para a gente usar como metal de sacrifício, tem que ser o níquel, ferro, zinco e magnésio, porque eles têm um potencial menor do que o do chumbo, que é menos 0,3. Era só observar aí, nesse daí. E se nós olharmos aí pela tabela, em relação aos outros metais que tem aí, apenas a prata não seria, ela seria oxidada aí, mesmo na presença de qualquer um dos outros, né? E aqui tem uma questãozinha que eu fiz um comentário ainda há pouco aí com vocês. Aí. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com material chamado folhas de Flandres, né? Que consiste de uma chapa de aço revertida com uma fina camada de estânio, metal brilhante de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revertida por uma camada de verniz à base de epóxi.
embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável, porque o amassado pode, aí a letra B, né? Seria mais adequada, até porque tem alternativas aí que são extremamente absurdas, né? Então a letra B seria a mais correta, né? Ou seja, se ele romper a camada de estanho que protege, ela rompe, então vai haver passagem de líquidos ali, de água, né? Principalmente, que contém oxigênio, que vai oxidar a lata, dando aquele gosto de ferrugem, ou seja, vai contaminar o alimento, vai alterar, né, a constituição do alimento. Então a letra B aí seria a alternativa mais adequada. Na próxima aula ali, aí depois a gente vai no revisional ainda, nós temos onde vai trabalhar a eletrólise guínea da água. Na eletrólise guínea, só fazendo uma retomada para vocês, vai ter uma mudança em relação à pilha, porque o eletrólito, né, as células eletrolíticas e pilhas são diferentes. Na pilha, nós temos ânodo como polo negativo e cátodo como polo positivo. Já nas células eletrolíticas, né, que quando nós usamos a corrente elétrica, porque na eletrólise nós temos uma oxidação não espontânea. Então, nesse caso, é necessário usar a corrente elétrica. Esses polos são alterados. Então, na célula eletrolítica, é o contrário da pilha. O ânodo vai ser o polo positivo e o cátodo o polo negativo. E é fácil de se, né, fazer alguns exercícios que aí já tem aí, né? Que muda apenas esse processo, né? Aí nós temos aí alguns, né, exercícios que vocês podem perfeitamente fazer. Na obtenção de prata, para você obter prata, isso aqui para você obter prata, você tem que partir do íon prata, né, que é a G+, né? Você vai acrescentar um elétron e vai obter prata metálica. Então, esse processo aqui que está ocorrendo aqui com a prata está sofrendo, ó, daqui para cá, que era mais 1, passou a ser 0 aqui no número de oxidação, ela está sofrendo redução. Se ela sofre redução, a redução ocorre no cátodo. A reação ocorre no cátodo. E o cátodo aqui, quando eu tenho, né, a eletrólise, o cátodo vai ser o polo negativo. Não vamos esquecer isso aí, não. E depois eu estou fazendo a eletrólise guínea do brometo. Cuidado que o bromo é um metal da família 7A, e o bromo, por ser da família 7A, ele vem na forma de brometo, ele é menos, correto? Então, ele tem que sofrer oxidação, correto? Então, para ele sofrer oxidação, ele vai ter que se transformar em bromo. Só que o bromo, ele não se transforma em Br, simplesmente porque ele não é um metal, né? Ele é um halogênio, então ele se forma, né, ele é encontrado na forma molecular, na forma Br2, mas para ele se transformar Br2 com número de oxidação 0, sai do -1 para 0, ele está sofrendo aqui, então ele vai ter que ter dois elétrons, né, porque é um para cada bromo. Então, aqui tinha que ter 2 bromos. Aí nós teremos aí, como aqui está ocorrendo a oxidação na eletrólise ígnea, ou na eletrólise em si, a oxidação ocorre no
ânodo. Então, se a oxidação ocorre no ânodo, o ânodo da célula eletrolítica é o polo positivo. Aí ele está perguntando, né, aonde é que o metal se forma? O metal aí que ele está se retratando é a prata. Então, a prata vai se formar no cátodo pela redução do íon prata. Então, a letra A era a correta. Aí ele também diz bem assim, em um experimento pioneiro, né? A cientista Marie Curie ganhou o prêmio Nobel, 2 prêmios Nobel, né, essa mulher ganhou, isolou a forma metálica do elemento químico rádio por meio de eletrólise seguinte. Ela fez uma célula eletrolítica, né? Com eletrodos inertes de cloreto de rádio. Então, se ela tem o cloreto de rádio, né? Então, o que nós temos? O rádio é o metal e o cloro é o não metal. Então, o que vai acontecer com o cloro? O cloro eu tenho Cl-, não é? E ele vai ter que aparecer na forma Cl2. É claro, para ele sair do Cl- e passar a ser Cl2, ele teve que ganhar 2 elétrons, um para cada cloro, porque eu tenho 2 cloro aí. Então, para balancear, eu tenho que ter 2 Cl-. E o rádio é um metal alcalino terroso, né? Ele pertence à família 2A. Se ele pertence à família 2A, ele é Ra+2. Aí ele vai sofrer redução porque ele vai perder 2 elétrons, né? Ele vai ganhar 2 elétrons e, consequentemente, vai se tornar o rádio metálico. Para balancear, como aqui, não é? Para fazer esse tipo de balanceamento, você vai, se você quiser a equação global, né? Aí você vai, então, obter essa equação. Os 2 elétrons vão ser eliminados. Aqui nós teremos 2Cl menos mais o rádio, né, mais 2, né? Aí vai produzir aqui rádio e mais Cl2, tá aí, ó. E isso aqui, né, vocês já viram, isso é um sal, né, a ligação aí é iônica, olha aí. Por que ela é iônica? Porque eu tenho um elemento eletropositivo com um elemento eletronegativo. O 2 daqui vem para o Cl, aí nós teremos RaCl2. Pronto, aqui nós temos que vai produzir aquilo ali. Então, nós temos aqui, o que eles perguntavam? Eles perguntavam nomear o tipo de ligação interatômica. A ligação aí é uma ligação iônica, né? Por quê que a ligação é iônica? Porque nós temos um cátion e um ânion. Então, isso aqui é feito através de ligação iônica. Ou então, você sempre lembrar, né, que na ligação iônica é um elemento eletropositivo com elemento eletronegativo, ou então um metal com um não metal, que é esse caso aí, ligação covalente. São 2 não metais ou um não metal com hidrogênio, e assim sucessivamente. Vocês já viram isso aí. Nessa outra questão aqui, eles também, né, pediam para você, né, fazer o equacionamento dessa célula ali. Lembrar que o grafite é o carbono, né? Aí nós temos mistura fundida de óxido de alumínio e criolita, né? Criolita é um fluoreto de alumínio e sódio, né? Tá ali a formulazinha dele. E você tem que obter a L a partir, né, da bauxita. A bauxita, né, que é o hidróxido de alumínio, na realidade, para saber a fórmula da bauxita, eles não deram aí, mas você tem que lembrar que a bauxita é o alumínio que tem valência +3, com o oxigênio que tem valência -2, né? Fazer isso aí, nós vamos ter
Al2O3, que era a fórmula da bauxita. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa bauxita sofreu essa oxidação. Esse delta que está aqui em cima significa dizer que foi feito aquecimento, aí separou-se. Para balancear a equação aí, nós balanceamos daquela maneira ali. Aí depois nós temos, né, a oxidação, né, o oxigênio vai sofrer uma oxidação, aí para cada oxigênio são 2 elétrons, né? Então nós teremos aí um total, eu tenho 3O2, né? Então eu tenho aí 6 átomos de oxigênio. Como cada oxigênio precisa ganhar 2 elétrons, eu vou ter que usar 12 elétrons aí. E lá no alumínio, né? O alumínio ele tem que perder também 3 elétrons, então 3 vezes 4, eu vou precisar de 4 alumínio para equilibrar a quantidade de elétrons. Aí você tem a equação global balanceada aí. E você vai ter que no ânodo é onde vai ter a oxidação e o cátodo onde tem a redução. Como eu tenho aí uma célula eletrolítica, significa dizer que o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo, é contrário das pilhas. E durante o processo, o ânodo de grafite sofre desgaste, né, e é substituído, ou seja, para ele sofrer o desgaste lá, porque ele oxidou. Para ele oxidar, ele tem que reagir com oxigênio. O grafite é o carbono formando CO2. Então, esse era o motivo da oxidação. Aí vão ter uns exercícios e a gente já vai partir para o próximo módulo. Um bom dia a todos.